Bom, gente, voltando aqui, trazendo a resposta para a carta desse irmão, voltando para você que está nos assistindo na nossa TV, para você que está nos assistindo através do nosso canal no YouTube, para você que nos assiste também através da nossa página no Facebook, Explosão da Rede Gospel. A resposta que a gente traz para você que está nos assistindo aqui no nosso canal de TV, falando sobre reuniões de libertação conforme a cultura neopentecostal, o que ela é. E a gente responde a esse amado irmão que mandou essa carta pra gente. A gente sabe que não é só esse irmão, né, que conhece o Evangelho da Graça e passa a ter uma visão diferente sobre libertação. Não é só ele, mas eu também passei a ter, sabendo que a pregação do Evangelho é muito importante, o conhecimento e a prática do Evangelho também é muito importante para que a pessoa seja liberta. E eu gostaria de trazer então uma resposta para esse irmão que mandou essa carta para a gente. Ele pediu um pouco de privacidade também, não falar o seu nome, a gente não vai falar, mas a gente participa de algumas reuniões de oração, reuniões entre irmãos muitas vezes, e a gente vê que muitas pessoas estão atoladas, né? Estão dentro desse ministério de libertação sem nenhuma estrutura de fé, sem nenhuma estrutura do Evangelho, e acabam se perdendo, acabam se envolvendo com coisas que vão atrapalhar a sua vida pessoal, a sua vida íntima, a sua vida de casal, muitas vezes, de família, porque a pessoa começa a ver demônio em tudo, né? Começa a passar por uma situação muito crítica. Bom, então para esse querido irmão, querido amigo, né? Eu primeiramente quero dizer graça e paz para ele e responder essa carta que ele mandou para a gente. Inicialmente, eu desejo dizer a você, irmão, que clonagem psicológica, por mais que se vista de admiração pelo objeto original da clonagem, reflete algumas coisas ruins, como insegurança, fragilidade de personalidade. Portanto, virar o meu clone é assumir como ideal algo que eu abomino, pois entre as coisas que aqui digo com insistência, afirmo sempre que o alvo do crescimento de fé em fé e de glória em glória, com o rosto descoberto, desvendado, olhando sempre para Jesus, é fazer com que sejamos transformados na imagem do Filho de Deus. Essa semana eu estava na igreja, uma irmã falou essa mesma coisa, né? Que queria ser como eu. Não, tem que ser como Cristo, né? Então a gente vê as pessoas dizendo isso, queria ser igual ao irmão, coisa assim, né? Olha, primeiramente seja como Cristo, olhando sempre para Jesus e fazer com que estejamos transformados na imagem do Filho de Deus. E ora, tal transformação, ela é gradual, processual. Nos faz tanto mais sermos conforme a imagem de Cristo, quanto mais nós sejamos nós mesmos em Cristo Jesus. Afinal, o alvo final desse processo é levar-nos aquele dia quando cada um receberá uma pedrinha branca no qual está escrito um novo nome, nosso novo nome, qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Ou seja, o alvo de tudo isso é gerar nossa individuação em Cristo Jesus. Em outras palavras, fazer com que nosso verdadeiro eu seja moldado conforme Jesus, sendo que o produto final é o surgimento de um indivíduo, de uma pessoa que tem um nome tão íntimo que somente ele, Deus, o conhece. Desse modo, deixe de ser o meu clone, né? E busque apenas ser conforme a imagem do Filho de Deus, segundo o Evangelho. Bom, eu não teria a coragem ou a pretensão de Paulo, né? Quanto a jamais dizer, podem me seguir, pois eu estou seguindo Cristo Jesus. É isso mesmo, sim, né? Posso dizer isso no que diz respeito ao ensino do Evangelho, pois sei que quem crê no que prego está crendo no Evangelho de Jesus, visto que em minha boca ele nunca foi adulterado.
Porém, jamais teria coragem de dizer para quem quer que seja me seguir ou me imitar em nada que não seja na fé, na palavra do Evangelho. O apóstolo Paulo disse aquelas coisas num tempo em que não se tinha a palavra do Evangelho disponibilizada para os discípulos de modo escrito. Hoje, todavia, tem um Evangelho bem diante de mim. E posso também, eu mesmo, eu mesmo ler, posso ver, posso sentir, perceber, discernir e seguir a Jesus pela sua palavra manifesta na forma dos textos dos evangelhos. A única coisa que posso dizer é, se quiser saber como um homem caminha na fé sem duvidar jamais do amor de Deus por ele, apesar dele e de seus próprios pecados, então olhe para mim, pois sou o maior dos pecadores, porém o mais certo de ser amado até o fim. Sobre a overdose suicida que você tomou, irmão, eu desejo dizer que ela merece ser objeto de ajuda, e aí, psicoterapeuta. Embora você não tenha dito a data da ocorrência, eu percebi, no entanto, que não é algo que tenha acontecido há muito tempo. Então, portanto, precisando de avaliação e ajuda, e não somente pela overdose, mas sobretudo pelo uso de drogas, alteradores de consciência como o poder de matar você. Então, busque ajuda, sim, de um psicoterapeuta, de alguém que possa lhe ajudar na questão das drogas, na questão de experimentar overdose. Portanto, antes de tudo, então, procure ajuda, suporte de natureza psicológica, pois traumas religiosos à parte, você precisa encarar o fato de que é adulto, homem feito responsável, e, portanto, para além da possibilidade de usar os traumas da religião para justificar o seu descacetamento aí, essa decepção muitas vezes, Agora, sobre o convite do seu amigo, antes eu quero dizer o seguinte: você disse que ele prega algo muito semelhante ao Evangelho. Como assim? Ora, não existe tal coisa, Ou é, ou não é. Pois no que tange ao Evangelho, não se tem a permissão para fazer uma clonagem. Clonagem também criando uma sócia, A sócia aí do Evangelho da Graça. Um santo xará, um conteúdo parecido. Portanto, ou você não se expressou bem, ou pode ser que você esteja entrando num híbrido ministerial, o qual se é correto o suficiente com certos chavões da graça, mas ao mesmo tempo se pratica o que dá certo do ponto de vista da atração para os crentes, Nesse caso, muita barganha com Deus, em estado politicamente correto, porém ainda em estado de simulação. Então, tem que ter bastante cuidado as coisas. Ou prega um evangelho semelhante. Não, ou é ou não é. Agora, sobre o grupo de libertação, o que penso é simples. Não há grupo de libertação. Mas em nome de Jesus, todos podem e devem ajudar a todos no caminho da libertação. Também não há dias especiais para isso, pois que todos os dias devem ser dias de expectativa, de libertação e de cura, todos os dias. Eu também devo dizer que quando a palavra do Evangelho é pregada com graça, com verdade, sinceridade, unção, todas as coisas acontecem. A palavra cura e a palavra liberta. Porém, eu creio e pratico a oração com imposição de mãos, para cura, libertação espiritual, também conforme Jesus nos evangelhos. Mas isto é tão natural quanto qualquer outra coisa. Afinal, era assim com Jesus, ou seja, veja se Jesus marcava os dias de cura. Veja se ele distinguia, diferenciava uma coisa da outra. Então veja como nele tudo acontecia sempre, porém com total espontaneidade e senso de propriedade. Para mim, todas essas
reuniões específicas de libertação, oração forte, entre aspas, como se houvesse tal coisa que pudesse ser praticada de modo deliberado e mecânico. Alimenta o espírito do qual você diz estar fugindo. Eu sei que pessoas podem ser curadas em tais ajuntamentos, porém é muito melhor vir as curas acontecendo conforme os modos de Jesus, conforme Jesus fazia, e não conforme essa cultura neopentecostal. Visto que essa cultura neopentecostal ela é pagã em suas expectativas e ensinos em relação a Deus e ao Evangelho. Então todas essas coisas da religião são como sacrifício de bodes, de touros, ou seja, tem valor de uma catarse psicológica, gerando uma sensação de alívio, né? Mas não produz a libertação mesmo, sendo apenas um paliativo psicológico. As pessoas acham que estão libertas e não estão. Eu conversava com uma irmã essa semana, uma situação familiar, e as pessoas acham que estão libertas quando não estão. Tem uma sensação boa lá, né? E ainda continua com o problema e acha que estão libertas. Tem aquela sensação de alívio, né? Mas essa sensação de alívio não produzem a libertação mesmo. Só foi um friozinho, uma brisinha ali, psicológico, né? Que a pessoa teve um alívio, mas não foi liberta verdadeiramente. E é por isso que eu digo que são sacrifícios de bodes e touros, pois não realizam a obra do descanso na fé e na cruz, no sacrifício de Cristo, uma vez por todas. Mas apenas criam gente viciadas em se libertar todas as semanas. Essa pessoa está se libertando toda semana, assim como uma beata vai a uma missa, buscar uma remissão de pecados para aquele dia. Todo dia está indo lá buscando, remissão de pecados. E assim tem muita gente que está fazendo nas igrejas, toda semana sendo liberta, toda semana. São sacrifícios de bodes, de touros, que não realizam a obra do descanso, que na fé não realizam a obra do sacrifício de Cristo na cruz. São pessoas viciadas, se viciaram, querem se libertar toda semana. Quando a verdadeira consciência do Evangelho da Graça nos possui, a gente passa a crer. A gente passa a ver que a verdade sendo pregada e praticada, ela produz toda sorte de libertações. E a verdade não é apenas a verdade que se prega, mas também a verdade que o Evangelho faz as pessoas enxergarem nelas mesmo como revelação das causas de suas opressões, as quais, saiba, na maioria das vezes são produtos dos demônios psicológico, que almas culpadas, com baixa autoestima, cheias de insegurança, viciadas nessas barganhas, com as divindades, criam em si próprias a fim de culparem um diabo, um demônio exterior, enquanto elas mesmas não se enxergam e por essa razão nunca ficam libertas. Nunca ficam curadas. E a obra do diabo é criar cultos mágicos de libertação que apenas usem o nome de Jesus, mas não libertam as pessoas do medo de Deus, que é o que os impede de se confessarem e se entregarem de vez ao amor de Deus para a cura de suas vidas. E a maioria dos demônios que se manifestam nos cultos evangélicos de libertação são entidades próprias. E seus donos são os que pedem para ser libertos, enquanto não desejam que a verdade os cure
pela revelação da verdade acerca deles mesmos. Assim, o diabo ele leva a culpa, né, muitas vezes dos pecados dos crentes, e ainda é feito culpado da culpa dos crentes. Né? Se tivesse que comprar, eu diria que o diabo é o bode expiatório no arraial dos crentes. Né? Porém, somente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tem muitas pessoas que não querem praticar o evangelho. Não querem seguir a palavra escrita, inspirada, revelada. E aí culpam o diabo, né? Muitas vezes pelos seus erros, não confessam os seus pecados, não conhecem a Deus. Na realidade, eu vejo que quanto mais libertação, mais possessão. E como eu não falo em demônios apenas porque tenha lido a respeito da obra deles em alguns livros de libertação, mas sim porque os vi, discerni, enfrento muitas vezes em nome de Jesus. E é que digo que os verdadeiros demônios preferem não se manifestar nos cultos evangélicos, visto que os próprios demônios da produção religiosa evangélica já fazem a obra do diabo a contento, infernizando as almas dos crentes. Assim diga, né, ao seu amigo, meu irmão, para fazer tudo sempre conforme Jesus fazia, visto que ele pregava, ensinava e curava. Ia Jesus de cidade em cidade, né, pregando, ensinando e curando. E tais coisas não aconteciam em dias marcados, mas sim todos os dias. E com isso eu não desanimo você ou seu amigo, mas apenas o convido a discernirem melhor o significado do evangelho, bem como o poder de Deus, o qual não está condicionado aos vícios, doenças e libertação evangélica. Tá bom, amado? Receba o meu carinho, meu abraço nela, né? Que a verdade simplesmente liberta. Então, no nome de Jesus, na próxima oportunidade, a gente vai estar falando sobre discernimento espiritual, oferindo coisas espirituais com coisas espirituais, né? Tem muita gente aí disfarçada de liberto e que nunca foi liberto. Então, precisa ser curado em nome de Jesus, tá bom? Para você que está aqui nos assistindo no nosso canal, a nossa TV digital, Explosão da Rede, se inscreva no nosso canal no YouTube, Explosão da Rede Gospel, e também siga na nossa página no Facebook, Explosão da Rede Gospel. Se Deus quiser, a gente vai também estar criando um perfil no Instagram, né, da Explosão da Rede Gospel, para as pessoas também vão receber lá a mensagem do Evangelho. Tá respondido, meu irmão? Que Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade. A gente respondeu aqui falando sobre reuniões de libertação, de oração forte, conforme a cultura neopentecostal, o que ela é. A gente respondeu então ao nosso irmão, enviou uma carta, né? Enviou uma carta perguntando sobre esse convite que foi feito por ele, por esse pastor, para ter uma equipe de libertação, um culto de libertação, né? E hoje, como a gente respondeu a ele, como é o culto de libertação no Evangelho da Graça? Fazer como Jesus, o modo de Jesus, né? Jesus ensinava, Jesus pregava, Jesus curava. E não tinha dia marcado. Todo dia é dia de cura, todo dia é dia de libertação, todo dia. Hein? Que Deus abençoe, reveja esse vídeo que a gente falou aqui. Tem muitas pessoas que estão assim, toda semana já estão viciadas, né, nesses cultos de libertação. Toda semana sendo liberto de demônios, isso vai virando uma possessão, né? Como eu falei, conversei com uma determinada pessoa essa semana aí, e a pessoa está assim, vendo o marido, vem todo mundo, né? Vendo a sogra, vendo o sogro, vem todo mundo ver demônios, né? E às vezes falta a pessoa se humilhar, se arrepender dos seus pecados, se arrepender do seu orgulho, se arrepender, confessar, em submissão, confessar alguma coisa que está aí magoando seu coração, precisa confessar.
Se confessarmos o nosso pecado, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Né? Vamos confessar. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Confesse. Se você não confessar, muitas vezes, se você não pedir perdão, não perdoar também, vai continuar sendo atormentado por esses espíritos. Tá bom? Que Deus abençoe. A gente trouxe para você então aqui sobre esse assunto, reunião de libertação, de oração forte, a nossa opinião sobre esse assunto. Que Deus abençoe, até uma próxima oportunidade.